Boa tarde, meu povo. Bom dia, boa noite. Depende, né? De quem tá assistindo aí, do horário que vocês resolveram assistir essa gravação, né? Essa live vai ficar salva. E aí, como é que vocês estão? Oi, Olavo, já te chamo. Rosângela, Bruna. Vamos lá, vamos ver se conecta melhor aí. Aqui tá tudo certo pra mim. Como é que tá o áudio, pessoal? Rosângela, Bruna, dá um sinal pra mim, vê se tá tudo certo. Vou esperar o pessoal ir entrando e eu já vou convidando o Olavo aqui. Deixa eu convidar ele pra ver se a conexão tá muito ruim. Como que convida? Aqui. Bruna, tudo certo? Então, eu já chamei o Olavo. Oiê, Olá, tudo bem? tudo Agora certo? a imagem ficou boa agora. Ah, deu certo. Agora ficou bem. Ah, então tá Esse ótimo. pessoal falou que está sem imagem. Vamos ver se conecta agora. Vamos ver. Pessoal que tá chegando aí, vai dando um sinal pra nós. Som tá bom, a imagem tá boa. Tudo certo pra gente começar? Tudo certo. Bom, já tem duas pessoas que falou que tá tudo certo, então vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde aí para quem tá chegando agora. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir a gravação, porque a live vai ficar salva. Eu e o Olavo tiramos essa tardezinha novamente aí, né, para fazer essa live para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre vergonha, timidez, ansiedade social e os prejuízos disso tudo na nossa vida. Eu e o Olavo escolhemos essa temática porque já faz 2 semanas, 3 semanas que esse assunto está bem quente aqui no meu perfil, né? Por conta das minhas próprias experiências. E eu escolhi, né? Na verdade, foi o Olavo que me escolheu, ele que me convidou para fazer essa live. Mas eu e ele resolveu fazer essa live juntos porque nós passamos por um processo muito semelhante, né? Da saída do casulo ali, da saída dessa coisa horrorosa que é a vergonha e a timidez na nossa vida, né? Então eu e ele passou muito por esse processo juntos e aí a gente vai trazer um pouquinho da nossa história aí para vocês, com poucos detalhes, né? Mas que não dá para contar muita coisa. Mas Verdade. o objetivo da nossa live de hoje é mostrar para vocês que há o que fazer, que dá para mudar, que dá para crescer e principalmente mostrar aí como que foi o nosso processo na prática, tá? Eu acho que por enquanto é isso. Como sempre, né, para quem já está acostumado aqui comigo, eu gosto de deixar os comentários abertos, mesmo que me desconcentre um pouquinho, mas para vocês poderem bater um papo, tirar dúvidas e etc e tal. E aí, Olavo, por onde que a gente começa? Por onde começar, né? Vamos começar pelo começo, né? Pelo começo. Primeiro eu quero dizer boa tarde para o pessoal, agradecer o convite mais uma vez de poder estar aqui para a gente falar de psicologia, falar de comportamento, falar de emoção, que é aquilo que a gente ama, né? E o pessoal aí com a gente. Eu sou o Olavo, sou psicólogo também. Eu e a Lauane nos conhecemos, né, na faculdade. E eu acho que a gente foi se tornando amigos nas medidas que a gente tinha muitas afinidades, muitos pontos em comuns, né? E um deles era a questão, acho que da timidez, que ali naquele momento era mais um movimento assim de ser mais quieto, mais reservado, mais na nossa, né? E o curso de psicologia é um curso muito provocador, né? Que mexe, né, com a gente nas nossas crenças, naquilo que a gente acredita, no que a gente não acredita, no nosso mundo interno e externo. E a timidez sempre foi algo que na minha história isso foi muito claro. Eu acho que desde criança, eu lembro falando agora do primeiro dia de escola, lá no pré, que na época não tinha nem fase 1, fase 2, era Não. pré-escola,
E eu me lembro desse dia, e esse dia foi algo assim que me deixou muito ansioso, né? Hoje, para dar nome a isso, acredito que eu tive uma pequena crise de Crise de ansiedade ansiedade. ali para entrar nesse universo da escola, que eu acho que é um momento que todos nós que nos identificamos mais tímidos, mais introvertidos, e às vezes até os extrovertidos vai poder contar aqui para a gente um pouco, se tiveram essa sensação de que medo, não quero, quero ficar em casa, quero ficar com a minha mãe, né? Não quero ir para a escola. Eu não quero Quantas lidar com crianças, pessoas, Deus me livre de não quero pessoas. lidar. Então, eu acho que o começo, assim, do que eu me lembro na minha história da timidez foi esse primeiro momento de se deparar com a necessidade de ir para um ambiente que é social, que é o nosso primeiro ambiente social depois da família, a escola, a creche, né? E me lembro desse momento que aquilo foi impactante, mas é algo assim que me marca também muito, que o discurso da minha mãe sempre foi muito favorável, incentivador da educação, do estudo, de se dedicar. Então ali aquele discurso da minha mãe, ao mesmo tempo que eu estava me sentindo muito tímido, muito envergonhado por ir para a escola, e eu também consegui fazer esse enfrentamento, que eu acho que é o grande segredo, né, de todos os conflitos, de todas as situações, é a gente conseguir lidar com aquilo, né, conseguir enfrentar. Então ele tinha um incentivo nessa busca de aprender, de conhecer. Então isso me deu suporte para conseguir enfrentar. Uhum. Acho que o começo da minha história, assim, que eu me Foi aí. sinto né, nesse estado de falar, nossa, acho que estar com pessoas é algo que não é tão legal para mim, foi nesse momento da escola. O meu. Nossa, barulheira. O meu também. Eu lembro que desde muito novinha, né, eu aprendi a ler e a escrever em casa, né, antes do pré. E ir para a escola era algo que era muito esperado por mim, pelo aprendizado. Eu sempre fui o bicho, além de ser um bicho do mato, né? Eu era esquisita porque eu gostava de ler, de estudar, mesmo antes da pré-escola, o meu hobby ali, né? A minha infância girou em torno de livros, de ficar escondida dentro do quarto rabiscando, escrevendo, pensando. Eu não sei para que isso. E eu era muito chata nesse sentido e eu queria muito ir para a escola, só que assim, eu por um breve momento eu esqueci que a escola tinha pessoas, né? E eu lembro também que no prezinho eu fiz uma amiga ali já que é uma das minhas melhores amigas até hoje, apesar da distância. Mas eu lembro que era muito dolorido, era muito difícil eu estar ali em grupo, eu estar com outras crianças, isso inclusive dentro da minha família. Eu morria de vergonha do meu pai. Eu não conseguia trocar palavras com o meu pai. Então, isso é desde muito cedo. Mas eu comecei a notar os prejuízos palpáveis mesmo, né? Os prejuízos na vida, quando eu entrei para o mercado de trabalho. Então, eu tinha muita vergonha. Perdão, gente. Eu tinha muita vergonha de atender clientes, né? O meu primeiro emprego foi numa papelaria e eu morria de vergonha das pessoas, eu tinha vergonha de conversar, eu tinha vergonha de tudo. Então, ali, enquanto as amigas já estavam passeando, indo para baladas, conhecendo os rapazes, né? Eu ali estava escondida, morrendo de vergonha de todo esse processo. Então, eu sempre me questionava, né? É estranho para mim, por quê? Né? O porquê que todo mundo funciona, tem uma vida social ativa e eu tô aqui escondida, né? O porquê que isso não funciona para mim? Então, doeu demais. Eu lembro que na época de escola, ali, terceiro colegial, eu lembro que eu precisei mudar de escola no terceiro colegial, foi a morte para mim. Eu tive muita ansiedade nos primeiros dias, eu acho que no ano todo eu tive ansiedade, porque a cada dia que eu precisava ir para a escola era uma luta, era um sofrimento. E, gente, já era velha, né? Pensa, terceiro colegial. Então, assim, isso vem comigo desde sempre, né? Eu não me lembro de uma época na qual eu não tive essa ansiedade pelo meio social, né? Pelo meio de exposição mesmo. Mesmo quando saía em grupos extremamente confortáveis, que eram de amigas, de pessoas próximas, eu ainda me sentia deslocada, eu detestava estar ali. Então, para mim, quanto mais eu evitava aquilo, mais gostoso ficava na realidade, né?
Porque essa é a percepção, a gente acha que está ajudando, a gente acha que está sendo bom. Só que na realidade não, porque aí eu fui para a vida real, porque eu fui para a faculdade de Direito, né? Quem me segue aqui já sabe dessa história. E aí eu me deparei com uma vida na qual eu realmente precisava me expor, né? Então eu sofri ali na época da faculdade um puta de um baque, né? Em uma apresentação, eu fui humilhada por um professor. E ali naquele dia eu falei, aqui eu não ponho o pé mais, né? Então, se tiver alguém do direito aí que estudou comigo, lembra dessa cena, principalmente se foi amigo meu ali. E ali eu falei, eu não entro aqui mais, eu não coloco o pé nisso aqui nunca mais. E ali eu acabei concluindo o ano, mas eu não voltei na aula desse professor. Só fiz os trabalhos que tinha para fazer e não voltei na aula dele mais depois do escurraço que eu levei por conta de uma crise de ansiedade que eu tive no palco, né? Para quem não sabe, na Unifran, na Universidade de Franca, tem palcos na sala. Não sei para que aquilo, mas tem palcos na sala. Então, para apresentar um trabalho, a gente tinha que subir naquele palco. E aí eu lembro que nessa apresentação desse trabalho, eu subi com uma folhinha na mão e eu tremia inteirinha e eu tive um quase desmaio. Porque foi uma crise muito forte. E aí um dos amigos, na classe tem o nome dele aqui, e um dos amigos me arrastou rapidamente porque ele percebeu e me jogou na cadeira e eu alertei. Só que na hora que eu alertei, a merda já estava feita, né? E aí eu já não dava conta mais de apresentar. E aí eu já tinha passado mal, e aí o professor já estava com aquela tromba, e aí ele veio e acabou comigo ali na frente de mais de 60 alunos, né? Que eu era... que eu tinha prejudicado o grupo todo, que ele ia tirar nota de todo mundo porque eu não tinha dado conta de apresentar o trabalho, que eu precisava me tornar adulto o mais rápido possível, que aquilo era uma vergonha, que eu jamais seria uma advogada e etc e tal. E ele jogou toda essa bomba no meu colo. Ali, na época, eu recebi um conselho de um dos alunos da sala que falou para eu entrar com um processo contra ele. Só que na época eu não queria isso, eu queria ficar livre. Eu não queria me expor mais ainda, eu não queria ser vista, eu não queria que ninguém ficasse sabendo daquilo, eu não queria voltar ali nunca mais. E eu falei, vou, e eu lembro que eu comentei na época com o meu namorado da época, né, com o meu ex-namorado hoje, que eu queria fazer outra faculdade, que eu iria fazer psicologia. E eu fui, e aí chegou no primeiro dia de aula, o que acontece no primeiro dia de aula de uma faculdade de psicologia? Você tem que se apresentar. Aí você tem que falar o seu nome, falar o porquê que você tá ali, o porquê que psicologia era importante. E aí, ali naquele dia, eu tomei uma decisão de que eu ia enfrentar isso, que o problema não era a faculdade, né? Que o problema era eu, né? O problema era a minha dificuldade que me tornava vulnerável e fraca, né? Diante do que realmente precisava ser feito. Eu tive esse clique no primeiro dia de aula, eu lembro direitinho, de enfrentamento, né? Que eu vou enfrentar, eu vou superar isso aqui. Mas foram 4 anos para eu realmente começar a enfrentar. Porque durante os 4 anos eu sofri, eu não apresentava, né? Para quem era da minha turma, provavelmente não lembra de me ver lá na frente, porque eu evitava o máximo, eu punha ou o Olavo, ou a Pri, ou a Natália para apresentar, e eu fazia algum serviço de bastidor. E aí começou, e eu lembro que aí depois eu comecei a me expor um pouquinho mais. No 5º ano eu já comecei a me expor mais. Eu lembro que eu apresentei um capítulo da Judith Beck, de TCC, na aula do Paulo, de psicopatologia que ele dava, nem lembro o que era que ele dava. E aí eu lembro de conseguir apresentar, eu apresentei e falei, não, eu vou conseguir, isso aqui vai ser uma superação para mim. E aí passei por todo esse processo e foi indo, né, Olavo? E aí a gente vai melhorando, a gente vai tentando se expor aí a cada dia para ir melhorando, porque não é que deixou de ser uma dificuldade, mas passou a ser hoje uma dificuldade na qual eu lido com ela. Como que foi para você esse processo de começar? Primeiro, acho que a gente podia falar um pouco dos seus prejuízos, né? Quais foram os prejuízos que você teve em relação a esse funcionamento? Interessante, né, que eu acho que você trouxe um pouco, né, desse retrato de como que a gente começa, né, a identificar que a timidez e a vergonha é um traço de personalidade e quando ela começa, né, a ter um caráter patológico, um caráter, não vou falar doença, porque eu acho esse termo meio estranho, mas um limiar, né, um certo nível onde isso traz prejuízos, né? E a gente percebe que isso pode trazer prejuízos na idade escolar, mas não tanto, porque ali dá para a gente ir fazendo outros contornos. Na faculdade a gente percebe que isso pode trazer prejuízos
Mas a gente também, às vezes, vai encontrando outros pontos onde a gente fica no bastidor e o outro assume a dianteira e vai fazendo isso acontecer. E aí, do ponto de vista dos prejuízos, eu acredito que para mim os prejuízos da timidez, da vergonha, dessa questão da fobia social, para mim os prejuízos foram mais significativos na vida pessoal. De ter muita dificuldade de fazer amigos, de relacionar com pessoas nessa idade da infância e da juventude, que são dois momentos, né, ali 6, 7 anos, que é uma fase da infância que a gente lidar com muitas mudanças, transições dessa inserção na escola, e depois na adolescência, que é um momento que a gente está novamente reformulando e questionando a vida e as escolhas. E eu acho que os principais prejuízos foram em relação à vida pessoal, no sentido de me ver com poucos amigos e às vezes de ter que deixar de ir em lugares que eu gostaria de estar porque não tinha amigos para ir, não tinha aquela rede, né, social ali, por exemplo, para ir num cinema, para ir num barzinho, e aí eu Hoje isso não faz sempre. falta, né? Hoje isso não faz Hoje, falta. hoje eu tô sozinha. Hoje, e legal isso, né? Porque teve uma fase da minha vida que eu falei assim: não tenho os amigos, não tenho às vezes tantos amigos para fazer as mesmas, os mesmos hobbies, as mesmas diversões que eu, porque eu me relacionava também com pessoas tímidas e eu sempre fui muito de me relacionar com pessoas que já eram mais sérias, porque já namoravam, já estavam em relacionamentos, casadas. Então aquelas pessoas não queriam ir para balada, né? Não queriam sair porque estavam em outra fase da vida. E aí foi num momento, acho que ali no meio da faculdade, segundo, terceiro ano de faculdade, que eu falei, poxa, talvez dá para fazer tudo isso sem precisar estar com alguém. E aí foi os primeiros momentos ali que eu me percebi conseguindo fazer alguns enfrentamentos práticos, né, na realidade, na vida prática, na coisa, e conseguindo lidar melhor com essa ansiedade, com a vergonha, com a timidez e conseguindo me colocar, né, nas situações sem ver aquilo como algo muito temeroso, muito perigoso. E claro que quando a gente começa a enfrentar, porque a gente fala muito, nossa, tem que enfrentar o medo, tem que É lidar com fácil isso. enfrentar, é como se fosse fácil, né? Isso, e às vezes as próprias pessoas falam, nossa, mas isso não tem sentido, né? Porque enfrentar, talvez, conforme você enfrenta, a coisa fica superada. Ou não, ou às vezes o enfrentamento te traz tanta ansiedade, tanta dor, tanto sofrimento que você não consegue fazer outros enfrentamentos. Então, eu gosto também de sempre falar, né? Que a gente tem que fazer um enfrentamento, mas com respaldo anterior, né? Com preparo, com Mas é planejamento um enfrentamento organizado, organizado, estruturado, né? estruturado e consciente até do que pode dar errado e como lidar com o Com o erro, imprevisto, com o possível com o erro. erro. Então, eu acho que os prejuízos foram muitos na esfera social, na esfera pessoal, de me ver assim, perdendo muitas oportunidades, vivências, experiências. E hoje eu olho às vezes para algum ponto da vida e falo, nossa, ali se eu tivesse vivido algumas coisinhas, hoje eu poderia estar mais confortável em outras coisas aqui, né? É. Então, para mim, os prejuízos que eu mais notei, igual eu falei, foi muito na prática mais da vida adulta, que foi essa questão mais profissional, né? Na época acadêmica, né? Eu sofri isso na faculdade de Direito. A Shellen perguntou aqui, né? Que professor é esse? Não, não vou contar, não, né? Eu não vou expor ele de forma alguma, né? Passou, deveria ter exposto na época, não expus e seguirei assim. Né, hoje não dói mais, mas antigamente, quando eu contava isso, eu chorava e eu queria ir lá processar ele ainda. Eu lembro uma vez que eu fiz um cálculo, falei, dá tempo ainda de, de fazer ele pagar o que ele Interessante, fez né? comigo. Só que, na verdade, peraí que eu já deixei você falar, só que, na verdade, ele não fez nada comigo, né? Ele me ajudou.
Porque se ele não tivesse me exposto e me humilhado como ele me humilhou, eu não teria, é o famoso a água bate na bunda, né? Ali ele me não precisava, né? Mas ali no momento que ele fez o que ele fez, eu pensei, né? Eu vou sair disso aqui, isso não é para mim. Só que eu corri para um outro lado. E a partir do momento que eu corri para um outro lado, eu falei, não, o problema não é o curso, né? Não é a academia em si, mas sim sou eu, né? Essa dificuldade que me deixa vulnerável, né? E não ele, né? Não foi ele que me deixou vulnerável. Ele tinha razão, eu prejudiquei o grupo todo, né? Apesar dele não ter precisado fazer aquilo, ele tinha razão. Ele não mentiu, né? A realidade era aquela de fato. E hoje eu não agradeço ele, não, mas eu fico feliz por ter acontecido, porque, do contrário, às vezes eu teria ficado ali mais um tempo, perdido mais um tempão da minha vida e não teria ido atrás realmente da resolução do meu problema. Mas, enfim, eu tive muito prejuízo na vida acadêmica, né? Eu perdi muitas oportunidades na psicologia mesmo, de me expor, de treinar, de conhecer mais pessoas, de melhorar o meu networking e etc e tal. E agora, já na vida social, porque eu acho que aí já entra até um quê da minha personalidade, que eu não vi os prejuízos sociais, né? Nem na época de faculdade, piorou antes, porque nunca me incomodou estar sozinha, né? Nunca me incomodou não ter contato com o social. Na verdade, o meu incômodo sempre foi essa questão do desempenho. Então, quando eu questionava, né, o grupo, o funcionamento do grupo, eu falava assim, mas por que eu não sou assim também? Por que eu não sei conversar? Né? Por que eu não sei ser assertiva, né? Eu não sei me colocar, me posicionar. Isso me incomodava. Então, acho que bate mais no desempenho, nessa questão de capacidade, do que do próprio grupo. E isso eu já acho que é um fator da minha personalidade. Eu gosto de estar sozinha. Eu gosto de ser a esquisita, né? De ficar enfiada dentro do meu quarto. Minha mãe sempre me chamou de esquisita. Não tá aí hoje mexendo, não. Eu sempre gostei de ficar sozinha, de estudar, de ler, de ficar muito dentro do meu mundinho. Só que isso, para mim, hoje é um benefício, não é algo ruim. Só que sabemos que esse fator dessa minha personalidade contribuiu demais, demais para minha ansiedade social. Porque quanto mais eu fico aqui dentro, quietinha dentro de mim, mais difícil fica me relacionar, mais difícil fica de me envolver com pessoas, de expor essa minha vergonha, de reduzir o ciclo da minha timidez, né? Eu não sei se a Shellen tá aí com a gente ainda, ela que perguntou do professor. Shellen, dá um oi para nós aí, só para eu saber que você tá aí ainda. Mas a Shellen viu um dos meus primeiros momentos, né? Um dos primeiros momentos. Na verdade, ela viu um momento meu que fica muito marcado em mim, de um Réveillon que nós passamos... Ah lá, ela tá aí. De um Réveillon que nós passamos todos juntos. Foi o primeiro... Eu acho que foi um dos primeiros contatos que eu tive com a família da minha sócia, que é a Natália. E a gente foi para um Réveillon numa chácara e tava toda a galera lá, todo mundo que a Natália conhecia. Eu ainda não tinha contato com quase ninguém. E eu lembro que eu escolhi um quadradinho, um cantinho ali para fazer aquele cantinho ser meu, só meu. E dali eu não saí. Eu passei a noite toda ali. Não lembro se foi Réveillon, se foi Natal, se foi Réveillon, sim. E eu fiquei a noite todinha ali quieta no meu canto, né? Me zoaram até, brincaram demais comigo. Só que ali, estar ali ao mesmo tempo me fazia ser o centro das atenções, porque tava todo mundo reparando e todo mundo me zoando. Então, reforçava ainda mais essa minha vergonha. O meu medo de estar em público, porque quando eu me expunha, né, igual a gente está falando de ter essa exposição de maneira estruturada, ali eu até me expunha, né? Eu nunca, nunca não. Mas de uns anos para cá eu comecei a me expor, ir mais em reuniões, em festas, só que a cada vez que eu ia, reforçava essa minha vergonha. Porque eu não era bem vista, né? As pessoas não encaram isso com bons olhos, elas não compreendem que isso te dói. E ali naquele movimento ali foi exatamente isso que aconteceu. Ali eu pensava, gente, o que eu tô fazendo aqui? É muito mais gostoso estar lá dentro do meu quarto do que estar aqui sendo exposta, né? Sendo vista. E aí foi passando, né? Porque aí as pessoas vão se adaptando, eu vou me adaptando às pessoas também. Hoje eu já não ligo tanto com as brincadeiras, né? Eu ainda sou considerada o bicho do mato, ainda sou considerada a antissocial, mas isso hoje, para mim, é mais num formato de enfrentamento, de entender que isso é meu e que tem muita coisa que eu realmente não quero mudar, porque para mim tem algumas coisas que fazem sentido, mas é um processo.
né? E a gente sempre vai mudar, porque uma das coisas que me perguntam aqui na caixinha é: ah, mas eu tenho que mudar o meu jeito? Não. Você pode continuar sendo exatamente como você é. Mas se você enfrenta prejuízos, isso te dói, o porquê não modificar? Então, hoje eu aprendo, eu tento modificar aquilo que me incomoda, mas aquilo que não incomoda, incomoda muitas vezes apenas ao outro, não é da minha conta. Aí tu se vira aí com o teu problema de se incomodar comigo. Uhum. Interessante, né? Eu gostei muito disso que você trouxe, que a gente consegue compreender que a timidez e a vergonha são nomenclaturas, né? Hoje a gente fala de ansiedade social ou de fobia social, num termo mais técnico, e como que dentro, né, disso existe muitas facetas, né? Igual para você o incômodo sempre foi o desempenho, como que você ia se colocar, e você não tinha o incômodo de estar só, né? E interessante que, para mim, eu gosto muito de estar só, eu aprecio esse momento de estar só, da solitude, de uma coisa produtiva, mas sempre eu olhava, né, para as pessoas comunicativas, extrovertidas, e queria fazer parte daquela pessoa, né, que falava bem, que se comunicava, que chama a atenção do grupo, que é um centro ali do grupo, e, e me questionava, né? Acho que eu não sirvo para isso, né? Acho que não é para mim. Então, também é muito importante a gente compreender, né, o que é incômodo também para a pessoa que está naquele momento. Porque às vezes para ela o problema é os prejuízos, é o que ela não está tendo de chance, às vezes, de se colocar e de pegar uma oportunidade. Para outras pessoas, às vezes o incômodo é de querer ser muito diferente daquilo e não conseguir. E a partir disso, né, dos objetivos e dos incômodos, é o que a gente trabalha também, né, na clínica, nos atendimentos, nas metas. E, e interessante porque também você colocou, né, será que isso é um problema? Será que ser tímido, ser mais reservado, não gostar tanto de estar em grupo, Uhum, será que isso é um problema? uhum, Porque a gente é muito colocado e cobrado social, culturalmente, de ser essa pessoa muito extrovertida, que fala bem, que se comunica, uhum. que se coloca, que sabe criar situações, criar oportunidades. E às vezes isso não é tão importante assim como às vezes a gente em alguns momentos da vida é levado a crer. Igual Uhum. hoje, né? Adulto, com 28 anos, com a minha experiência, eu percebo que ser tão comunicativo, ser tão extrovertido, traz sim algumas oportunidades, mas também faz às vezes a gente perder outras oportunidades. Quando a gente às vezes se torna muito expansivo, muito falante, muito comunicativo, também há um prejuízo ali, né? Acho que a timidez e a vergonha ganha o centro, né? Parece que sempre tem um prejuízo ali por trás. É que é mais Mas no fácil você, extrovertido, é que é mais fácil você, que é tímido e vergonhoso, desenvolver habilidades de equilíbrio, de tipo assim, eu sou tímida, eu tenho vergonha, mas eu consigo me desenvolver dentro disso. Eu consigo uma habilidade dentro disso. Agora, para quem já é muito extrovertido, muito quente, é difícil essa pessoa se autorregular, né? Ela sim, conseguir se colocar ali no manejo de equilíbrio, justamente porque não tem como aprender uma habilidade que, como que eu explico, né? Da falta. Né? No caso, ela não falta habilidade, ela já tem habilidade. Como é que você perde essa habilidade de comunicação? Então, sim. eu acho que é mais difícil também. Né? Mas dos dois lados, a gente tem prejuízos e tem os benefícios. Somos nós quem precisamos identificar aí o que que a gente quer. E o porquê que Sim. aquilo é importante para mim. Porque se não tem importância, se realmente eu não tenho prejuízo nenhum, é só porque o outro às vezes se incomoda, aqui por aqui mesmo eu fico. Né? E legal isso que você trouxe, né? Dessa questão das habilidades. Hoje, né, com a experiência clínica de trabalhar na saúde, eu atendo muitas pessoas, ouço muitas histórias, e aí, né, daquele momento
lá da juventude, até de infância, onde eu me questionava muito, nossa, eu sou tímido e eu não vou conseguir me colocar, não vou ter oportunidades na vida, eu vou morrer sozinho, não vou encontrar ninguém, né? Aquelas coisas até de adolescente que a gente O Olavo dramatiza casou e eu tô e aqui ainda, exagera. solteira, sozinha, abandonada. E hoje eu ouço muito o quanto que é mais incômodo para as pessoas alguém que é muito extrovertido, que é muito intenso, do que pessoas tímidas. É interessante porque no social, né, na roupagem social, a timidez sempre aparece como uma questão das pessoas, né? As pessoas nos buscam até para atendimento porque não estão sociáveis, porque estão com dificuldades. Nunca chega alguém extrovertido e fala assim, eu estou com um problema porque eu estou muito extrovertido. Mas o inverso acontece muito, né? De pessoas queixarem muito de estarem em relacionamentos, amizades, no trabalho com pessoas que são muito comunicativas, muito intensas e que às vezes até atravessam a posição do outro e criam desrespeito em cima disso. Então, a extroversão também tem uma parte que hoje eu consigo compreender um pouco patológica também, né? A timidez ela É que traz são dois prejuízos, extremos, né? São dois duas extremos, coisas que estão desequilibradas, né? Que é a pessoa desequilibrados, antissocial e a pessoa que chama de mais atenção. Então, demais assim, será que não atenção. dá para encontrar um, né? Não um ponto de equilíbrio, eu não gosto da palavra equilíbrio, né? Mas eu ser tímida com habilidades e o outro ser muito extrovertido com habilidades também, né? Com Isso. regulações. E aí é algo que eu gosto sempre de colocar e de provocar até os pacientes, né, as pessoas que às vezes procuram, a ter momentos de autocuidado, a ter momentos de solitude, a ter momentos para si, de estar só. Porque essa pessoa, às vezes, muito extrovertida, por trás disso, às vezes tem uma pessoa que está em sofrimento e que não consegue parar para olhar essa angústia, essas questões, e fica na falação, né? Na produção, nessa intensidade. Então, às vezes, o momento de solidão, nessa solitude, nesse estar só, pode ser algo muito criativo, né? E até de autoconhecimento. Uhum. Vamos lá, deixa eu ver aqui o próximo tópico que a gente pode entrar, para a gente conseguir terminar na hora certa. Sim. Bom, eu acho que a gente falou um pouquinho como que isso foi na nossa vida, né? Dos prejuízos aí. Falou também que sempre foi assim, né? Pelo menos para mim sempre foi assim, né? E mesmo agora que eu tenho desenvolvido outras questões, ainda é assim. Eu ainda tenho muita vergonha, eu ainda me sinto muito desconfortável em meio de outras pessoas. Tem uma pergunta aqui que eu coloquei, né? Que é por que isso acontece? Quais são os motivos? Eu acho que o básico é a gente compreender que o porquê disso é o que menos importa, né? O porquê das coisas é o que menos importa. A pergunta é outra, né? O que que isso me traz e como eu gostaria de mudar isso e o porquê que eu gostaria de mudar isso? Foi o que eu contei no meu caso. Eram prejuízos atrás de prejuízos, eu perdi muitas oportunidades. Eu fiz um post ontem aqui no perfil que eu contei isso também, né? Por 2 vezes eu poderia ter derrotado, né, o meu caminho profissional aí por conta de uma habilidade que eu não tinha, né, que é essa questão da comunicação, que é essa questão da exposição. Então, diante do prejuízo, eu vi que sim, era importante para mim mudar e eu tive muitos ganhos diante dessa mudança. Deixa eu ver. E legal Pode isso, falar. né, Laura? Só te interrompendo um pouco. Na prática clínica, né, nos atendimentos, é muito comum as pessoas, às vezes pessoas que têm síndrome do pânico, pessoas que estão deprimidas, ou até por serem, né, mais ansiosas e com isso mais tímidas, passar por situações de fobia, elas perguntam muito, por que que isso acontece? Às vezes é uma pessoa que sempre foi muito comunicativa e está num momento depressivo da vida, e com associação da síndrome do pânico, e os pacientes perguntam muito, por que que isso acontece? Por que que a gente para de gostar de estar com as pessoas, a gente cria uma certa aversão? Por que que isso acontece? E é muito legal isso, porque se a gente fica buscando o porquê,
a gente vai se angustiar muito mais, a gente vai cair num estado muito mais melancólico, porque a pergunta está errada. E não interessa o porquê, né? Claro que tem todo um porquê Até porque é um epistemológico de que a conjunto gente de é coisas, social né? e é um conjunto, né? Mas o interessante, eu sempre questiono com os pacientes, se você está tendo um sintoma, se você está tendo esse sintomal, alguma coisa isso está querendo te mostrar. Então, para que isso? O que isso está te provocando? O que isso pode te provocar até numa mudança, ou às vezes até aceitar aquilo como algo que é daquela fase, que é daquele momento, que algumas coisas a gente também precisa aceitar e tolerar, nem tudo precisa ser motivo de mudança e Uhum. motivo de tanta angústia, né? Então, é legal isso, né, da pergunta. Às vezes a gente mudar as perguntas muda a perspectiva Sim, e os caminhos que a gente vai percorrer. perfeito. Essa questão, a gente falou, né? É multifatorial, a gente chega onde está, seja lá onde for, por um conjunto de fatores, né? Eu não colhei para minha infância que eu sou assim porque tal coisa aconteceu. Tipo, pouco me interessa o que foi que aconteceu, todo o processo que desenvolveu essa ansiedade social em mim não me interessa, na verdade. Né? Tem aí, igual a gente falou, tem a nossa personalidade, tem a genética, a criação, a educação. O hobby, né, que foi o que eu falei, eu já gostava muito de ficar escondida, eu gosto disso, né? Isso faz parte de mim. Então, o porquê, acho que pouco interessa. A não ser, lógico, no processo terapêutico você acaba buscando algumas coisas. Mas o mais importante é como resolver isso, né? E resolver em quais aspectos, porque é o que o Olavo falou. Nem sempre é preciso modificar, né? Às vezes, eu escolho, né? Às vezes, o Olavo até fica sabendo disso, me esconder, né? Me isolar. E tipo assim, é porque eu tô em sofrimento? Não, é porque eu tô necessitada, né? Eu falo que eu tenho uma bateria social, né? Eu tenho uma bateria de exposição. Eu vou ali, tô no meio do monte de gente, aí faço um monte de coisa, e aí tem um monte de coisa para fazer, de repente eu faço misericórdia. Credo, cansei. Né? Me deixa quieta agora. Eu preciso ficar algumas semanas enfiada dentro da minha casinha, escondidinha. E antigamente isso era visto, né? Antigamente não, ainda deve ser visto como algo ruim. E, na verdade, para mim, hoje não é mais. Né? Porque hoje eu aceito que isso faz parte aí da minha condição e que se eu não estou tendo prejuízo nenhum, eu seguirei fazendo. Então, hoje é muito tranquilo. Hoje é necessário você que está aí assistindo a gente, avaliar, né, o porquê que eu quero mudar e qual que é o motivo disso, o que que eu ganho com isso, e se eu não mudar, qual é o prejuízo disso. Então, igual eu citei, se eu não tivesse mudado, se eu não tivesse me exposto, eu não estaria aqui agora, né? Eu não Sim. estaria aqui. Eu não sei se a Vilma tá aí com a gente ainda. Ela deu boa tarde, eu vi ela dando boa tarde. A Vilma tava no podcast quarta-feira. E olha, só Deus, né? Para saber o que eu senti ali, eu e ele, porque foi muito difícil para mim. Mas hoje eu encaro aquela situação como um treinamento, né, como um desenvolvimento de habilidades, né? E eu já me convidei, já avisei, falei, ó, tô chegando de novo, o dia que vocês quiserem, tô chegando. E justamente para poder expor e para que isso não se torne uma fraqueza novamente para mim, porque eu acho que é importante o pessoal saber que para quem é tímido, vergonhoso, tem aí os seus o que de ansiedade social, né, gente? A gente não vai dar diagnóstico aqui para ninguém, mas tem essas questões sociais. É necessário treinar para o resto da vida, né? Não igual aqui. Eu tô aqui ao vivo hoje, é a terceira live do mês que eu tô fazendo, terceira ou quarta live do mês, se eu não me engano. E hoje eu tô super confortável, eu não fiquei nem ansiosa para abrir. Por quê? Porque eu tô expondo, porque eu tô aqui me arriscando. Se eu ficar 2, 3 semanas sem aparecer, já dá aquela batedeira de novo, já dá aquele mal-estar, já dá aquele desconforto. Então, é um treinamento que eu tenho plena consciência de que será para o resto da vida. É o resto da vida investindo nisso se eu quiser não recair. Se eu quiser não permitir que isso se torne novamente uma fraqueza para mim, uma dificuldade minha. Sim. E legal falar isso, né? Porque é muito importante também a gente ser honesto com as pessoas de que isso é um exercício contínuo.
né? Porque muito se vende de saúde mental, de fórmulas milagrosas, do remédio que vai resolver tudo, e não é assim, né? E nem deve ser assim. É igual com o exercício físico, né? Se a gente deixa de É, praticar, a fica gente tudo vai feio ganhando depois. peso, a gente vai atrofiando tudo, né? E vai dando errado. E com a mente é a mesma coisa. Se a gente não pratica, se a gente não exercita, se a gente não se coloca em desafios, a gente vai se fechando, o psíquico se fecha. Então, muito legal isso, para a gente também não ficar naquela ilusão de que eu vou fazer terapia e aí tudo na minha vida vai mudar e vai ser resolvido. Não. A Ah, terapia é para te dar instrumentos, para te dar recursos internos para você praticar ao longo da vida. E isso é com tudo, né? uhum. Por exemplo, às vezes as pessoas também, eu vejo muito, né? Hoje nas redes sociais, uma coisa assim, treine para o seu casamento dar certo, uma sessão de habilidades para o seu casamento funcionar, né? Na verdade, as relações têm que ser cultivadas sempre, continuamente. Às vezes, um casamento que hoje está em conflito, não sei se ele teria um conserto, né? Essa coisa que é vendida, da gente repara e entrega pronto. Porque talvez faltou esse cuidado que tem que ser contínuo. Por isso que a gente fala tanto de autocuidado. E esse autocuidado não é quando vem o problema. Ele tem que ser uma forma contínua, diária, cotidiana, de prevenção. Porque aí a gente vai evitar os problemas. E com as habilidades sociais é a É a mesma mesma coisa. questão, né? A gente tem que desenvolver e praticar, né? Aí vai ter algumas situações que a gente às vezes nem precisa treinar tanto e a gente tira mais de letra. Outras vai exigir mais esse repertório comportamental, um investimento de tempo e de energia para isso. Então, a Perfeito. gente também tem que ser honesto com as pessoas nessa busca pelo atendimento psicológico, pelo atendimento terapêutico, num sentido de corresponsabilidades. O terapeuta vai ter a responsabilidade por você, paciente, mas você também fazer a sua responsabilidade nessa busca e Perfeito. nesse autodesenvolvimento, nesse processo. Perfeito. Me perguntaram, eu acho que ela não está aqui hoje com a gente ao vivo, mas ela vai assistir depois, né? Eu acredito. Que ela falou assim para mim que tem muita dificuldade de se expor aqui nas redes sociais, né? Que hoje é uma necessidade para nós, né, profissionais, né? Se expor aqui, se colocar aqui, fazer stories, fazer postagens, criar conteúdo, postar foto, postar a rotina, né? Eu tenho supervisionandas, né? Não é uma só, são várias que têm dificuldade com a exposição da própria vida, né? Então, de postar uma foto de um cafezinho, de postar que tá num barzinho com o namorado, e essa dificuldade de se expor, gente, vai muito além, né? Isso aqui é um bate-papo mais leve que a gente está fazendo, só que vai muito além, tem muitas questões envolvidas, né? Tem o medo da crítica, o medo do julgamento, inclusive tem uma aula minha lá no YouTube sobre isso. Tem essas dificuldades aí, tem um monte de crenças distorcidas que nós temos. No processo terapêutico, a gente vai organizando, né? Estruturando tudo isso. Mas aqui, a grosso modo, como que eu superei, né, todo esse processo de vir aqui para as redes sociais, não só para as redes sociais, mas para a prática também, né? Eu e a Natália, nós já demos palestra para quase 90 pessoas. Eu lembro um público, uma palestra que eu fui dar, que o combinado era 16, 18 pessoas, e na hora que eu cheguei lá tinha 87 pessoas. Eu quase infartei. Na hora que eu vi, falei, misericórdia, Senhor, não consigo, era para ser uma roda de conversa. Aí tinha microfone, e aí ia passar slide. Falei, Senhor, não sei, não consigo lidar com isso, mas eu consegui. E foi muito difícil, mas eu consegui. Então, qual que é o trabalho, né, que a gente precisa fazer nesse desenvolvimento de se expor? Se expor de maneira estruturada, organizada, igual eu e o Olavo comentou aqui mais cedo, fazendo previsão de risco, né? Entendendo o que pode dar certo, o que pode dar errado, e fazendo essa exposição de maneira sistemática, né? Que é o que na TCC a gente chama de dessensibilização sistemática, que é você começar a expor o seu maior medo de forma escadinha, num passo a passo. Então, por exemplo, aqui nas redes sociais,
o pico maior da ansiedade da galera é isso aqui que a gente está fazendo hoje. É uma live, né? Só que uma live sozinha. Então, esse é o topo da escada. É lá que você quer chegar. Você vai conseguir fazer isso hoje? Não. Não vai. Mas você começa aos poucos. Por exemplo, postando uma foto. Tem gente que não consegue postar uma foto no feed, né? Uma foto pessoal. Ou criar um conteúdo, por exemplo, né? Um textinho, uma frase e um textinho pequeno. Então, você vai listar isso. Você vai fazer uma lista de todas as coisas que você tem medo. E aí você, por ordem sistemática, por ordem de chegada, né? A hierarquia do medo ali, você vai começando a expor aos poucos. Então, vou dar o exemplo. Quando eu vim para a rede social, né, há 2 anos atrás, vai fazer, se eu não me engano, semana que vem, 2 anos, que eu fiz o meu primeiro post de conteúdo aqui no meu perfil, com o meu rosto, não com a minha foto, né? Mas aqui, no meu perfil pessoal. Eu lembro que ali na época, né, o meu medo menor, mas era um medo imenso, apesar de menor, era criar um conteúdo. Pegar uma imagem com uma frase, com um título, escrever um texto e postar. Era o meu medo. Porque o resto eu já fazia. Postar cotidiano, cafezinho, cervejinha, isso eu já fazia lá nos stories. Mas ali, fazer aquela imagem e criar um conteúdo com a minha palavra, né, com o que eu tenho para dizer, era algo que chegava a me doer só de pensar. E eu lembro que eu escrevi o meu primeiro texto. Para quem quiser ler o meu primeiro texto, tá aqui no feed. É só rolar lá embaixo que vocês vão achar. Chama O Mito da Segunda-feira. Foi o primeiro conteúdo que eu criei aqui no perfil. E eu lembro que eu escrevi esse texto, era umas 3 horas da tarde. E eu fui postar ele, era quase 8 horas da noite. Que eu pus ele aqui na tela do Instagram, eu ficava assim, não quero. Eu não vou postar. E eu vou postar o que vão pensar. E aí vão falar o quê? Porque antes eu fazia conteúdo pelo nome do Contemplar. E aí, tipo, ninguém sabia quem tinha escrito. Era lá, escondidinho, né? Não adiantou bosta nenhuma. E aí, quando eu fiz esse primeiro post, eu lembro que eu postei e eu já comecei a receber alguns feedbacks no próprio direct, né? Mesmo de pessoas queridas, né? Que não eram potenciais clientes, mas as pessoas me mandaram, né? Eu lembro que até minha ex-sogra me mandou mensagem falando que tinha adorado o texto, que tinha dado um empurrão na noite dela do domingo e tal. E eu falei, gente, será que rola? Né? Será que se eu começar, eu vou perder esse medo? E aí eu fui, no dia seguinte, eu já fiz o próximo texto, né? O próximo post. Aí fiz de novo. E aí, de repente, eu tinha me acostumado com as postagens. Eu falei, agora eu preciso dar um passo a mais. Porque é isso que é a dessensibilização. É até você acostumar com o comportamento para você passar para o outro. Fui para o segundo passo, que foi criar conteúdos nos stories, só que de maneira escrita. E depois o lírio do campo, eu não ia pôr a cara lá ainda, não. E aí eu lembro que eu estava em Ribeirão Preto e eu levei uma lavada da minha inspiração aqui das redes sociais, que é a Lara Nesteruk. E ela estava falando um monte lá sobre negócios, dinheiro, crescimento. E eu lá assim, que saco. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Não dá para eu ficar parada. Vou ter que fazer. E aí eu fui para os stories e eu fiz um carrossel, né? A gente chama de carrossel quando é um monte de stories seguidos ali. Eu fiz 30 stories com textos, tá? Mas antes eu digitei no Word, um texto bem bonito, bem organizado. Joguei no WhatsApp, fui copiando, colando e montando os stories. E o meu engajamento foi lá em cima. E eu, sai misericórdia, não gostei disso, né? Porque aí o povo queria ver, e o povo tava lendo, e eu assim, não É quero, não muita quero. gente. Ai, meu Deus, não quero. E os views estavam altos. Falei, nossa, misericórdia, é muito difícil aqui, né? Tem gente vendo, tem gente comentando, e tinha gente que encaminhou, e eu assim, não, né? Muito difícil. Aí eu lembrei, falei, não, pera, as postagens foram muito difíceis também até eu me acostumar. Então agora eu vou me acostumar fazendo esses carrosséis aqui nos stories, né, de conteúdos. Aí eu comecei a pegar o jeito, eu fazia uma postagem, arrastava a postagem para os stories e criava um conteúdo em cima daquilo. E, gente, tudo em formato texto, tá? Não punha essa beldade lá, não. Porque ainda não era possível para mim, ainda doía demais.
E aí eu lembro que a gente montou um curso online, eu e as meninas do consultório, só que eu falei, vai rolar curso online, mas num grupo fechado de pessoas. Eu não vou me expor pro meu Controlado. público. Eu vou controlar, exatamente. Vai ser um ambiente controlado. E a gente montou um outro perfil do Instagram para dar as aulinhas, né, as mini aulas ali através de stories e lives. Então, a minha primeira live sozinha foi num grupo fechado de pessoas. Só que o curso tomou uma proporção muito grande, né? Nós tivemos 460 inscritos. E eu assim, então, não é tão controlado mais, né? Só que aí eu fui para lá, para esse perfil, e eu comecei a gravar stories ali. Só que como o ambiente era bem controlado, porque eu olhei quem tava lá, não tinha ninguém que eu conhecia, falei, azar, né? E eu comecei a gravar stories lá. E aí eu lembro que um dia eu fiz stories lá o dia todo, aí já com o meu rosto. Eu assim, se eu consigo aqui, eu tenho que conseguir lá no meu perfil. Então agora eu vou. E eu fui pro meu perfil, eu gravei 4 stories, convidando a galera para o curso. E eu tive uma crise de choro na hora que eu desliguei. Porque eu não queria fazer aquilo. Eu não queria me expor. Eu não queria pôr meu rosto ali ao vivo, né? Eu não queria que as pessoas escutassem a minha voz e me vissem. E eu chorei, mas eu chorei porque eu não queria, mas aí eu chorei também que eu assim, nossa, mas deu certo, eu consegui. E aí foi, gente. Então, a dessensibilização sistemática é você começar a se expor gradativamente. E não querer perfeição, porque eu lembro que os 4 stories que eu fiz, eu prometi para mim mesma que eu não ia assistir. Falei, eu não vou assistir, porque ficou uma bosta. Eu tenho consciência disso, porque vai ficar. Vai ficar uma merda. Se você começou agora, não vai ficar legal. Tenha Sim. consciência disso, né? Esses dias eu tava assistindo essa live que eu fiz sozinha lá nesse grupo fechado. Falei, que dó, tadinha dela. Ridículo. Por que ela tá fazendo isso? E, tipo, horrível. Mas tá tudo bem, porque foi o primeiro passo que eu dei. E hoje eu assisto aqui e eu fico assim, tá bom, dá pra melhorar, mas tá bom. Né? Então, Que assim, legal isso, né, Lawane? Que eu acho interessante isso de gradativo e da gente conseguir ser tolerante com a gente mesmo, né? Porque a pessoa tímida, mais introvertida, geralmente ela é aquela pessoa que se cobra muito, muito. né? Então ela já quer atingir esse estado da perfeição. E aí ela não consegue nem se provocar ao pouco, né? Ao início. Porque as pessoas ficam muito assim, eu quero encontrar alguém, eu quero ser super sociável, eu quero sair, ter uma turma de amigos. Mas ela não consegue, às vezes, sair nem com uma pessoa, com 2 pessoas. Então, essa expectativa muito grande desse ideal impossibilita a pessoa de fazer esse percurso, né, da escada aqui, né, que é um passo de cada vez. Então, a gente conseguir, eu acho que entra também na parte dessa organização, desse enfrentamento planejado, é a gente também conseguir entender que para chegar, às vezes, aqui a fazer uma live e a gente não está em crise de ansiedade, a gente passou por o caminho das pedras, que eu falo, né? Eu sempre coloco isso para os pacientes, é o caminho das pedras. Para a gente chegar no depois, a gente tem que caminhar esse caminho das pedras, que é o quê? Essa dor, esse sofrimento, esse desconforto, para chegar num nível de menos desconforto, porque às vezes a gente vai ter o desconforto ainda. E outra palavra que eu acho que fica bem forte também é a gente se preparar. Por exemplo, eu vou fazer uma live sobre um assunto super complexo, que eu não domino muito bem, ou eu posso fazer uma live falando de assuntos mais simples, porque nisso eu vou me colocando, né, vou me expondo e criando uma autoconfiança. Então a gente ser honesto com a gente mesmo, de onde a gente está e aonde a gente quer chegar e do que envolve nesse caminho, né? De escadinha aí, de passo a passo por vez, né? O que eu vou precisar enfrentar, né? Sim. Então, eu acho que dessa consciência de que não vai ser bom no início, de que o desconforto ele vai existir mesmo na dessensibilização, mesmo que aos pouquinhos, né? Igual eu falei, minha primeira postagem eu sofri, o primeiro story eu sofri, eu tive a crise de choro, a primeira live num grupo fechado tinha 460 pessoas no grupo, mas ali eu chutei que iriam entrar 8, 9 pessoas, igual tá aqui hoje.
e que era bem, eu pus num horário, pior horário que tinha do dia, tipo assim, 2 horas da tarde, numa terça-feira, pra ninguém assistir, né, a autossabotagem. Já é para não dar certo. Isso, já para não dar certo. E aí tinha 20 pessoas comigo, 20, 24. E eu lembro, foi me dando uma batedeira, e minha voz estava embargada, muito embargada. Só que ali eu tentava o tempo todo racionalizar. Eu tô aqui para treinar. Eu não tô aqui para dar uma live maravilhosa. Eu tô aqui para treinar. Eles que se danem, que estão assistindo. O meu foco sou eu. Eu estou aqui para treinamento. Não é para dar o melhor conteúdo para eles, apesar do conteúdo ter sido bem bacana. Mas o meu foco ali era em mim. Eu preciso treinar, eu preciso passar por essa voz embargada para que daqui a um tempo ela não embargue mais. Então, assim, dói. E essa tolerância ao desconforto é o que a maioria das pessoas tentam evitar. Né? Então, eu escuto das meninas da supervisão, ai, Lau, mas eu fico ansiosa. Mas pois é. Quando você E bate o tudo dedo bem, na vamos lá. quina, e tudo bem. Quando você bate o dedo na quina de um móvel, você tenta evitar aquela dor? Não tem jeito, vai doer pra caramba. Então, aqui na exposição é assim também. Você vai precisar lidar com a dor no início. Eu falei uma frase esses dias que eu falei, nossa, mais clichê não tinha, né? E eu não vou lembrar ela agora, mas mais ou menos eu quis dizer o seguinte: hoje, isso que te deixa ansioso, isso que te prende, né? Isso que gera esse desconforto, acaba te tornando refém daquilo que é importante às vezes para você. Então, às vezes eu tô aqui com 0 pacientes, né, passando aperto aí, falando que psicologia não dá certo, falando que pacientes não batem na minha porta. Eu vou precisar me expor. Se eu quiser que isso aconteça de maneira mais rápida, eu vou precisar lidar com esse desconforto. E, gente, foca no benefício daquilo. Foca no futuro, foca exatamente em saber que isso vai passar. Porque vai. Igual eu brinquei, é a 4ª live do mês, hoje eu tô assim, vim pra cá numa boa, gente, eu não passei maquiagem, tudo filtro, tá? Não passei maquiagem. E geralmente, né, eu passava 5 quilos de maquiagem, todas as vezes que eu ia aparecer nos stories, eu me arrumava. Esses dias a Pri me zoou, ela assim, nossa amiga, você realmente evoluiu demais. Jamais achei que eu ia te ver aqui de top de academia. Falei, não, mas agora é no dia que tiver. Tô nem aí, azar. Porque hoje eu não sinto mais essa ansiedade. Gente, é libertador. É Você não muito ser refém gostoso, de um né? medo, né? E ia falar algo e me fugiu aqui. Mas lembrei. Essa questão também de se expor, né, nas redes sociais é algo muito novo, né? Há 4, 5 anos não existia nem Instagram, não existia o Face, não tinha nem essas funções, né, de gravação ao vivo, de opções, né, para você entrar ao vivo com um bocado de seguidores que você tem, né? Se a gente falar de 10 anos, sequer existia o celular com essas ferramentas todas, né? Existia um celular com uma câmera péssima que mal dava para tirar uma foto, né? Que dirá vídeos. Então isso também é muito novo. Então é claro que vai trazer um desconforto que ainda não faz nem parte do repertório comportamental da maioria das pessoas, né? Hoje sim, né, com TikTok, com essa inserção, a gente está vivendo isso mais de perto. Então a gente também compreender que são habilidades que todas as pessoas estão desenvolvendo, a maioria das pessoas estão no mesmo barco, às vezes a gente aparece muito seguro, muito tranquilo, e por dentro a gente está, às vezes, tá a mil, né? Então a gente também evitar essas comparações com os outros, porque às vezes a gente olha para esse imaginário, para esse ideal e acha que aquilo dali é a perfeição, mas a gente não sabe o que que a pessoa já passou para estar daquela forma, ou até internamente com o que ela está lidando para estar ali, né? E eu acho que um grande exemplo disso foi na quarta-feira, que a Lawane deu, né, uma entrevista ao vivo, e eu estava lá ao vivo, e para mim que estava ali assistindo, a Lawane estava muito confortável, ela estava super bem, e eu jamais imaginaria, né, que Se eu ela não estava tivesse ansiosa, que contado, ela fosse uma ansiosa. Se ela não tivesse contado, isso não é perceptível. Então, talvez uma pessoa que às vezes a gente até vê na TV, um apresentador que é uma referência, que se coloca muito bem, que se comunica muito bem, a gente não sabe se aquela pessoa ali por dentro ela está tremendamente ansiosa. Porque os atores comentam muito isso, né? Que no teatro sempre é
é uma ansiedade tremenda, né? Mesmo que tenha anos de experiência, a ansiedade faz parte. Então, a gente ser tolerante com o nosso momento e com os nossos enfrentamentos. Perfeito. Acho que para fechar é isso, eu concordo plenamente. Muitas vezes eu comento, às vezes, né, eu tenho pacientes que vê eu comentando sobre isso e me perguntam, Lau, mas não parece, né, que você é ansiosa, não parece que você entrou para a rede social agora. Eu fico assim, passa a reparar que você vai ver que eu cheguei agora sim. Né? Passa a olhar que algumas coisas, se a gente não conta, realmente as pessoas não vão ficar sabendo, né? Igual eu contei na quarta-feira o dia todo aqui para o meu público que eu estava ansiosa, que eu estava muito nervosa, eu estava numa crise de ansiedade muito forte. Então, a minha voz estava muito embargada, depois eu acabei relaxando no momento da gravação, mas se a gente não conta, gente, dificilmente o outro percebe. A não ser, claro, que tiver muito claro, mas ainda assim, o outro ele não vai pensar que você está ansioso, ele tem mais o que fazer, na verdade, né? Porque às vezes as pessoas não estão nem prestando atenção. Então, tem algumas. Eu estava revendo o podcast ali, ontem eu estava assistindo o podcast, eu assim, quero mudar isso aqui. Sim. Eu não quero falar disso aqui mais, não. Lapidar, né? Isso, lapidando. Mas assim, se eu não contar o que eu notei no podcast, duvido que alguém percebeu. Né? Hoje mesmo, se meu personal estiver aí, eu vi que ele entrou, eu comentei um negócio com ele, eu falei, assiste lá que você vai ver isso que eu tô te falando. Ele, eu vou ver, né? Mas se eu não contar, a pessoa não bota reparo, porque a gente vai além, né? Quando a gente assiste ou escuta uma outra pessoa falando alguma coisa, nós estamos vendo outras coisas também, né? Nem tudo é sobre nós. Deixa eu ver o que E nem sempre a gente se apega, né, aos detalhes, e nem sempre isso ganha tanta relevância, às vezes, como a gente acaba por perceber, né? E outra coisa que eu queria falar, né, assim, é muito real o quanto que a Lauane sempre teve essa dificuldade de exposição. Eu lembro de trabalhos, né, na faculdade, eu acho que para apresentar trabalhos na faculdade eu nunca tive muito problema. Eu sempre me coloquei muito bem nessas situações. Não sei se o meu desempenho era bom, mas eu ali internamente eu enfrentava e ia, né? E já a Lauane não, eu lembro muito, né, de você ali muito ansiosa, muito preocupada e evitando mesmo, né? Você, às vezes falava, né, eu passo essa parte toda para alguém assumir a apresentação, né? Então, é muito real e eu acho que é um exemplo assim, de muito crescimento e do quanto que planejar, organizar e fazer essa dessensibilização sistemática de uma maneira madura e responsável traz muitos resultados, porque hoje a gente vê você se colocando muito bem, se comunicando muito claramente, de uma maneira segura e conseguindo até falar dos desafios. Eu acho que isso é muito bacana, eu acho que isso é muito legal e é exemplo, né, de como que a psicologia, de como que as técnicas, né, elas funcionam quando aplicadas de maneira sábia, de maneira eficaz e eficiente. Com certeza. Deixa eu ler o que a Bruna falou aqui para a gente começar a encerrar. Pessoal, é o seguinte, nós estamos em 7 pessoas aqui, eu quero 7 prints aí, eu quero que vocês postem e me marquem o Olavo também, tá? Ajudem a gente aí na divulgação, facilita o nosso processo de exposição, né, para o povo vir e deixar a gente tudo ansioso também. Eu vou tirar um print aqui agora também, antes de ler o comentário da Bruna. Aí. A Bruna falou assim para nós, eu sempre falo quando alguém diz, quando alguém diz que ela fala com segurança, ela sempre brinca, né? Se nada der certo, eu vou ser atriz. Gente, finge que tá seguro. Finge que tá tudo certo. É o personagem. Porque uma hora ou outra vai vir, né? Uma hora ou outra isso acaba se acomodando. Eu comento muito com o pessoal, eu gaguejo pra caramba, eu tenho um monte de vício de linguagem, só que as pessoas só passam a reparar isso quando eu falo. Então, às vezes eu vou reassistir os meus stories, eu fico assim, filha, tu é gaga? E todos nós temos esses vícios, né? A comunicação, ela é falha, a comunicação, ela tem essas dificuldades, senão a gente fala igual a voz do Google, né? Tudo muito redondinho, né? E a linguagem, ela tem que ser mesmo assim quebrada, né? Não confusa, mas
com essas falhas, que é o que nos torna humanos, E é ela o tem que o nos nosso torna jeitão sociáveis. também, né? Ela tem o Né? nosso jeitão. Porque Eu, também, se a gente fala muito formal, muito redondinho, o outro vê como distante e não acessa. Né? eu falo que eu tenho muita dificuldade, gente, de não falar palavrão. Eu lá no podcast eu me segurei, mas eu devo ter soltado uns 4 palavrão lá ao vivo. Eu assim, será que pode? Se não podia, foi falado. E isso aproxima o público. Né? Mostra que é exatamente assim, né? Igual eu sou assim, eu converso assim, eu gesticulo, eu ponho a mão, é assim que eu sou. E, gente, é isso. Eu acho que eu e o Olá vai encerrar agora, porque eu e ele combinou de não fazer uma live mais de 1 hora, e já deu 1h05. Mas é isso. Eu acho Pessoal, que o muito. pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, né, quiser perguntar alguma coisa, a hora é agora, né? Mas eu acho que o pessoal participou aí, né? O pessoal tá E foi muito quietinho. gostoso, foi muito bom. E foi mais um exercício, né, para a gente se colocar, para a gente se expor Exatamente. e a gente falar aí de assuntos do cotidiano e da psicologia, né? Então, quero agradecer mais uma vez o convite, gostei bastante. E estou aí à disposição para novos e futuros encontros e happy hours. Com certeza, Olavo, muito, muito obrigada por estar aqui novamente. Gente, não deixa de printar, não deixa de postar, de compartilhar, marcar o Olavo, me marcar também. Em breve estaremos juntos aqui de novo. A gente já vamos definindo um tema aí. Eu vou tentar jogar essas lives agora para os sábados, né? Para ficar mais confortável para quem tem vontade de assistir aí, porque eu sei que esse horário não é um bom horário. Mas, gente, brigadão, boa tarde aí para vocês. Sextou para Boa nós, boa tarde. sexta para todo mundo aí. E até a próxima. Olavo, brigadão, viu? Um beijo, eu que agradeço. Um Tchau, tchau, beijão, até pessoal. mais. Tchau, Beijo. tchau, gente.